Olha, e para fazer uma análise do cenário político no estado, a gente convidou uma cientista política que está agora com o Douglas Lopes e vai trazer para a gente essa análise bem diversificada sobre as votações, sobre as eleições que aconteceram ontem aqui no nosso estado. Uma eleição tranquila, mas de se avaliar, não é isso, Douglas? Claro, Sofia, uma eleição tranquila na maior parte do estado, a gente está acompanhando aí no Bom Dia Alagoas, mas muito apertada em algumas cidades do interior, diferença de 3 votos, diferença de 20 e poucos votos, de 40 e poucos, de 100 e poucos votos, é muito apertada, né, nessa disputa do interior. A gente conversa agora ao vivo aqui no Bom Dia Alagoas com a doutora em ciência política, Luciana Santana. Doutora, bom dia, bem-vinda. Em eleição, a cada eleição, fala-se a seguinte frase, né? As urnas falam. Na eleição 2020 não foi diferente, elas falaram e o que é que elas disseram, doutora? Bom dia. Bom dia, Douglas, bom dia a todos que estão assistindo. Realmente as urnas deram respostas, né? E eu acho que havia uma ansiedade e expectativa, inclusive em relação a possível renovação. E a gente teve casos de renovação, né, no interior. E na capital a gente teve uma disputa bastante acirrada do início ao fim, né? Então, a apuração ainda continua, né? A apuração ainda continua. Os problemas que ocorreram, né, no TSE também ampliaram, né, essa ansiedade em torno do processo, né? De qualquer forma, a gente tem aí um novo cenário. As urnas responderam, assim como a população respondeu indo às urnas, e aí a gente teve, né, um aumento da abstenção, que quer queira ou quer não pode ter influído também no processo. Queria te perguntar isso, né? As pessoas com esse nível de abstenção lá em cima, a gente vive a pandemia, é bom deixar claro, mas não só a pandemia, o que leva também as pessoas a deixarem de ir votar, que é uma coisa tão importante para o nosso futuro, para a vida nossa. Já havia uma expectativa que a gente teria uma abstenção aí natural por causa da pandemia, né? Especialmente, né, de pessoas no grupo de risco, né, que evitariam tá indo às sessões eleitorais para votar, né? Mas a gente já vinha também com outros fatores interferindo aí nessa vontade, né, das pessoas de irem às urnas, né? A gente já viu um desincentivo, né? E isso começou a ampliar especialmente a partir de 2013 e quando se deu um quadro de maior polarização política no Brasil, né? Acaba interferindo também nas eleições municipais, né? E acaba o eleitor tende a pesar, né? Se há custos elevados em votar, ela vai votar. Mas como os custos de votar hoje no Brasil são muito baixos... De não votar. De não votar são baixos, né? E há cenário, às vezes, né? Não existem alternativas que agradem a esse eleitorado, ele prefere se isentar, né? Aquele aplicativo lá do TSE que praticamente não funcionou, a gente, né, funcionou uma hora, depois parava, ninguém conseguia mais justificar. Também ajudou, eu não vou porque eu consigo fazer de casa, ou eu terei 60 dias para essa justificativa de não ir às urnas votar. Exatamente. Além do custo de ir votar ser baixo, né, esse ano houve aí a adoção desse recurso para justificativas de voto, né? Além disso, o TSE ainda ampliou o prazo de justificativa sem, né, que onerasse, né, o eleitor. Então, tudo isso pesa também, né? Então, muitos preferiram realmente não participar desse processo de decisão. Infelizmente, né? A gente parte para o interior e vê cidades com 3 votos de diferença, aqui pertinho 21 votos de diferença. É uma polarização danada. Também é a urna falando, são os eleitores dando uma resposta, dizendo que não é bem assim, a gente está dessa forma, eu quero melhoria naquilo, quero melhoria naquilo outro. Existe um anseio de alternância de poder muito intenso, né? Algumas pesquisas, inclusive, mostram isso, né? Quando se faz uma avaliação entre você gostaria de manter continuidade ou, né, mudança, isso é muito polarizado. Então, isso refletiu muito no interior, né, dos municípios, em Alagoas e em outros estados também. Ou seja, as pessoas têm um anseio de mudança e às vezes as alternativas colocadas, né, postas ali para o eleitor, não são suficientes, né, para que ele pudesse ter um cenário que saísse dessa polarização em torno de grupos políticos. A gente vai para o interior e tem muitos candidatos que conseguiram, né, a reeleição ou a eleição daquela pessoa que ele apoiava, mas assim, por diferenças pequenas. Também isso está dizendo alguma coisa, né?
Tá, sim. A eleição municipal, a gente é o primeiro segmento ali para formar e articulações para as eleições de 2022, especialmente para a Câmara dos Deputados, né? Então, os conflitos entre os grupos políticos acabam sendo potencializados, né? E isso faz com que também você tenha essas realocações de forças no âmbito dos estados, né? E reposicionamento de partidos políticos. Como a gente vai verificar, a gente tem partidos que acabam reduzindo sua força política dentro do estado, né, em termos partidários, e outros aí você tem outros partidos já se posicionando. Muito em vista também a reaproximação, por exemplo, né, do governo federal de partidos mais próximos ao centro, centro-direita, e isso também influencia de alguma maneira a relação do eleitor com esses grupos. A gente traz para Maceió, para a gente fechar. Câmara de Vereadores, é bom deixar claro, mais uma vez, as urnas ainda estão sendo apuradas, né? Faltam, acho que 5% das urnas a serem apuradas, mas há uma tendência de renovação de mais de 30% na Câmara de Vereadores, é isso? Sim, já havia uma expectativa natural aí que a gente tivesse mais de 30%, né, de renovação, né? Maceió. Exatamente. Só que ontem, né, a partir da apuração, a gente viu que isso vai ser uma renovação até maior, né? A gente considera sempre a renovação em relação aos 21 cadeiras que já existiam anteriormente. Então, como o quociente eleitoral ele reduziu esse ano, a possibilidade de candidatos, né, se aproveitarem das sobras dos partidos, né, candidatos que têm um percentual de votos menor, é muito maior. Então, a gente tem essa possibilidade de maior renovação. Só que é bom a gente ter cautela que poucos votos são decisivos ali em relação às cadeiras. Nessa eleição proporcional. Exatamente. Na eleição proporcional, quase 6% de urnas ainda serem apuradas. Pode alterar ali a vida de 2 candidatos né, na composição da Câmara. E para prefeito, a campanha, o resultado sai daqui a pouco e a campanha já está no ar. A eleição no segundo turno em Maceió e em todo o país é nesse domingo que vem o outro. O que é que vai pesar? Quem vai levar melhor na eleição? É quem tiver o melhor marketing, quem tiver a melhor proposta, quem mudar radicalmente o discurso? É uma nova eleição, né, Douglas? Então os candidatos vão precisar se rearticular, inclusive tentando angariar apoios de adversários que perderam o pleito, né, com vistas aí a tentar conquistar o eleitor, né, que votou nesse outro candidato, mas também ele vai precisar adotar melhores estratégias que convença também esse eleitor, né? E mais ainda, convencer o eleitor a não se abster do processo, porque há uma tendência natural. Em disputas de segundo turno, a gente tem ainda uma abstenção muito maior do que no primeiro turno, porque a gente não tem a eleição proporcional. E quem passar é esquecer toda a pancada que levou no primeiro turno, no guia eleitoral, no disse-me-disse de grupos de redes sociais, e puxar para si. Que é a hora de somar, não é hora de rachar, de dividir nada. E uma campanha propositiva vai fazer diferença, né? O eleitor está cansado de ataques e conflitos, ele quer saber efetivamente quais são as propostas que vão resolver o problema da capital, né? Há problemas na gestão atual? Se há, quais são as alternativas? Não basta apenas criticar também, sem se você colocar uma proposta que convença o eleitor e que esteja próxima da realidade realmente do município. O marketing vai ser fundamental. Vai ser fundamental. A gente vai precisar estar atento às estratégias e também o próprio corpo a corpo como eleitor também faz diferença. Muito obrigado, doutora. Bom dia. Bom dia. Boas análises, que a gente feche logo a apuração em Maceió, para que a gente tenha de fato quem fica na Câmara, quem sai, quem são os eleitos, quem na verdade vai para o segundo turno, que ainda há uma duvidazinha. É importante também porque é a base de apoio que vai dar sustentação ao eleito, né, ali no segundo turno. E isso faz toda a diferença para que as propostas apresentadas tenham êxito e possam ser executadas. Muito obrigado, doutora. Até mais. Bom dia, obrigada. Ufa, segue o bom dia, Sofia. A gente volta já já. Segue o bom dia, Douglas. E a gente continua acompanhando, né, para ver o fim aí, qual vai ser o desfecho desse segundo turno, gente.